Você ama aquelas pessoas que já partiram ou que ainda estão conosco aqui e que te legaram, te entregam um conjunto de sabedorias, de bons exemplos, de uma vida reta? Você honra essas pessoas? Pois bem, vivemos tempos absolutamente difíceis, distópicos, nos quais multidões imensas, cegas, anestesiadas, abobalhadas, idolatrando personalidades políticas, religiosas, enfim, correm na direção que elas apontam, essas personalidades extravagantes, como fala Joana de Ângeles num dos seus livros, não é? Correm na direção aonde apontam essas personalidades qual é a direção? O precipício. Precipício ético, moral, filosófico, ambiental, digital, social, étnico, religioso, enfim. Precipício para todos os gostos. Então, assim, são tempos muito difíceis, nos quais sair da cama para encarar um novo dia, conforme a situação onde você estiver, as situações que estiver encarando, é algo muito difícil. Muito difícil. E às vezes se passa comigo também. E eu tenho refletido muito sobre isso. A dificuldade em acordar de manhã e encarar um dia de trabalho. Por exemplo, aqui ó, um projeto que não vai ter fim, ou vai ter o fim só quando eu partir dessa para melhor. Trabalhar nessas causas, nesses projetos do bem, da vida, sair da cama em determinados momentos é bastante difícil. Então assim, eu tenho refletido muito sobre a honra. E aí fico a pensar o seguinte: assim como nós honramos os antepassados, não é? Aqueles que já partiram, mães, pais, avós, avós, amigos, queridos que nos deixaram e que nos deixaram coisas tão boas, não é? Exemplos tão bons para seguirmos, tocarmos em frente em nossas vidas. Da mesma forma, será que nós estamos honrando um conjunto gigantesco mesmo, de personalidades que percorreram os caminhos da Terra ao longo da história humana nos últimos milênios, em todas as filosofias, em todas as crenças, em todos os quadrantes do planeta Terra, entregando as suas vidas, entregando as suas vidas pelo bem da coletividade, criando filosofias, gerando bons exemplos, gerando legados que percorrem os milênios até os dias de hoje, não é? Honramos essa turma? Pois bem, e são tantos nesse sentido, não é? Dá para citar vários aqui, eu não posso citar tantos, porque senão o vídeo vai ficar longo. Honramos um Buda que abandonou o palácio e buscou um outro caminho fora da Matrix e nos legou uma filosofia fantástica. Honramos a um Confúcio que nos legou, entre tantas coisas, a ética política da qual estamos precisando desesperadamente nos tempos de hoje. Nós honramos, por exemplo, a Jesus, que foi assassinado por um sistema religioso, político, porque justamente por ter pensado fora da caixa, ter afrontado esse sistema com saberes, com filosofias tão simples como aquela que diz fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco mesmo. Nós honramos a um Francisco de Assis, que entregou a sua vida aos pobres e aos irmãos de outros reinos também, né? Os não humanos. Nós honramos, são tantos os exemplos, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. Nós não temos um dever cidadão, uma obrigação cidadã de acordar de manhã cedo, encarar esse mundo maravilhoso, belíssimo, uma natureza fantástica, uma criação perfeita para a vida, esculhambada pelos projetos de poder dos deuses com D minúsculo do sistema. Nós não temos a obrigação de acordar de manhã e
pensar o seguinte: vou honrar esses caras todos, vou honrar pessoas da atualidade que estão vivas e que também estão doando, entregando suas vidas. Por exemplo, os voluntários, os ativistas da flotilha, que correm risco concreto de vida a cada missão, que deseja única e tão somente entregar solidariedade, os princípios legados por todos aqueles que nós temos que honrar do passado e que eles estão honrando hoje, na prática, lotando barcos com alimentos, com medicamentos para entregar para o povo que está sofrendo um genocídio, uma opressão vergonhosa por parte de uma nação cujo projeto é um projeto torto, absolutamente torto, do ponto de vista obscuro, assim, mesquinho, assassino do ponto de vista religioso, filosófico, a filosofia deles, político, religioso, filosófico, econômico, financeiro, não é? E que impõe o sofrimento àqueles povos. Nós não teríamos que acordar de manhã e honrar esses caras que poderiam estar em casa, vivendo as suas vidas, indo para o trabalho, nada de errado com isso, indo para o trabalho todo santo dia, voltando para suas casas, para junto dos seus familiares, vivendo suas vidas, divertindo-se, curtindo a vida, mas não. Abdicaram de tudo isso para honrar os antepassados que os ensinaram a fazer o bem. Então, assim, e há tantos outros na atualidade, não é? Os integrantes da flotilha, meu Deus, são muitos que estão, e fora os anônimos, que às dezenas, se não centenas de milhares, estão nesse momento entregando suas vidas para fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem para conosco mesmo, em tarefas, em propósitos de vida nos rincões mais miseráveis do planeta, entregando bem para povos que estão sofrendo a opressão dos poderosos do sistema. Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte: mundo difícil, mundo horroroso, complicadíssimo, ao mesmo tempo que belíssimo. Olha esse verde, olha a natureza. Percebe as nuvens que estão se formando aqui atrás, prometendo um aguaceiro para abençoar a terra e as plantas. Eu tenho a convicção de que todos os dias de manhã cedo, ao acordar, nós precisamos pensar o seguinte: eu vou honrar esses caras todos e vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance para mitigar a opressão a todos os demais habitantes do planeta. E aqui o ponto importante: não só os humanos, porque nós temos que honrar também os animais. Honrar os animais que estão sendo sacrificados aos bilhões todos os anos, ou aos trilhões, se considerarmos os animais marinhos, para que forrem as mesas das pessoas, das famílias ao redor do planeta, quando sabemos já muito bem, a ciência aponta isso, que existem outras alternativas no reino vegetal que podem ser usadas com muito mais proveito em termos de saúde, de ecologia, de ética animal, de filosofia, de tudo, do que o extermínio dos irmãos animais, não é? Então honrar também eles, mas não honrar no sentido de que, ok, vou agora comer o meu bife, vou seguir comendo o meu bife, mas vou honrar a vaquinha que foi morta para que eu tenha esse bife. Aí fica uma honraria um tanto indulgente, não? Que vai nos permitir que, ok, estou a honrar, então agora persisto no meu hábito alimentar que impõe a dor, o sofrimento, a morte a tantos seres sencientes como nós, e ao mesmo tempo impõe o desequilíbrio a tudo isso que estamos a perceber aqui, a toda a natureza. Então, isso que eu quero dizer, meus amigos, nesse vídeo que já está um pouquinho longo, é o seguinte: honrar o esforço
de tantas e tantas pessoas, tantos e tantos seres habitantes desse planeta que estão entregando as suas vidas para o nosso bem-estar, para o meu, para o seu, para o de todos nós, enquanto nós todos, as grandes massas humanas, persistimos em nadar nos mares da imaturidade, da ignorância em relação ao que se passa no mundo, da indiferença em relação a toda essa opressão, toda essa dor que nós estamos percebendo no mundo hoje, a inatividade, não é? Se somos ignorantes, somos indiferentes, somos inativos. E a invigilância, não é? Porque cedendo às tentações que o sistema nos oferece, de pão e circo, ficamos extremamente distraídos, invigilantes, propositalmente, não é isso que eles querem, em relação a toda a dor desnecessária que está acontecendo no mundo hoje. Não venham falar de leis de karma, causa e efeito. Grande parte da dor, do sofrimento e das mortes que acontecem no mundo hoje para humanos e não humanos não necessitariam acontecer se todos nós, ou se pelo menos um grande percentual de consciências humanas estivessem no caminho de superação da ignorância, da indiferença, da inatividade, da invigilância, não é? E aí então vivendo em nome de todos os moradores desse condomínio fantástico chamado Planeta Terra. Então assim, meus amigos, vídeo longo, né? Mas assim, pensem nisso. Não somos nós, pais e mães, não é? Também não precisamos passar legado para os filhos no sentido de que, turma, vamos ficar atentos e honrar aqueles que, ao contrário de nós, que estamos sentados no sofá, comodamente, vivendo nossas vidas, indo para o trabalho, vivendo as nossas lutas, bastante egoístas, bastante centradas no próprio umbigo, honrar aqueles que, ao contrário das grandes massas humanas, estão indo à luta em nome do bem coletivo. E assim, lembrando daqueles oprimidos que hoje não têm sequer a condição básica de honrar. Eles podem apenas ser gratos, o que já é uma grande honraria, mas que hoje não tem o teto, não tem o alimento, não tem água, como por exemplo os palestinos em Gaza. Não tem quase nada, está tudo destruído. E aí, cada dia de despertar pela manhã é o dia de e agora? O que vou fazer em meio a tudo isso? E o genocídio continuando, e a opressão seguindo em frente, por conta dos projetos de poder, de dinheiro, de prestígio dos deuses do sistema, alimentados por grandes multidões ainda anestesiadas, não é? Então, gente, o recado, esse vídeo já meio longo, né? É esse. Vamos honrar aqueles que deram suas vidas no passado e estão dando suas vidas hoje, em nome do bem comum, unindo-nos a eles nesse esforço. Isso é que é, penso eu humildemente, honrá-los. Então vamos pensar em honra, vamos pensar nessa tal da honra. Vamos em frente, muito trabalho aí pela frente então, no sentido de honrar de verdade essa turma toda.